capítulo 4. Eu vou ler os versículos de 4 a 8. E os irmãos, não desmarquem o texto, por favor. Jonas 4, de 4 a 8. Diz assim. Antes da leitura, eu vou dar o título da mensagem. E o título da mensagem é o seguinte: o Deus que trata a alma enferma. O Deus que trata a alma enferma. Comecemos a leitura pelo versículo 4. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, chegamos agora ao momento da exposição da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine nosso entendimento, abra os nossos ouvidos e prepare o nosso coração para receber a verdade. Livra-nos, Senhor, de ouvir a Tua Palavra sem reconhecer as enfermidades da nossa própria alma. Coloca diante de nós o espelho das Escrituras, revela os desejos que procuramos justificar, as amarguras que consideramos razoáveis e os afetos desordenados que ainda governam o nosso coração. Concede-nos humildade para receber Tua correção e graça para não endurecermos quando Tua palavra nos confrontar. Abençoa-me também, Senhor, na proclamação. Concede-me fidelidade ao texto, clareza na exposição, sabedoria nas aplicações e dependência completa do Teu Espírito. Guarda-me de falar além do que está escrito e também de omitir aquilo que precisa ser anunciado. Que Cristo seja exaltado, que os pecadores sejam conduzidos ao arrependimento, que os abatidos sejam consolados e todos nós aprendamos a encontrar nossa alegria, não nas coisas passageiras, mas em Ti, que és a porção suficiente do Teu povo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. O Deus que trata a alma enferma. Irmãos, há enfermidades que podem permanecer escondidas durante muito tempo. Uma pessoa pode parecer saudável, continuar trabalhando, cumprir suas responsabilidades
e realizar muitas atividades, enquanto silenciosamente uma enfermidade se desenvolve dentro dela. É ou não é? É verdade. O mesmo pode acontecer na vida espiritual. Presta atenção. O mesmo pode acontecer na vida espiritual. É possível continuar frequentando a igreja, exercendo um ministério, defendendo a verdade e até realizando a obra de Deus, enquanto o coração permanece profundamente enfermo. É possível isso, pastor? Sim. Jonas é uma prova disso. Ele era profeta do Senhor, recebeu uma ordem de Deus para ir a Nínive, proclamar a palavra. Ele fugiu, Deus o resgatou com uma disciplina muito forte, lançando-o nas profundezas do mar, e dali para as profundezas de um peixe. E esse mesmo peixe, sob a ordem de Deus, lançou Jonas na praia de Nínive para que ele cumprisse o seu chamado. Mas agora, novamente, ali na praia de Nínive, Deus confirma o chamado. Para que ele pregasse a mensagem que Deus lhe havia entregado. E assim ele fez. Não de boa vontade, mas fez. E por meio de sua pregação, uma grande cidade havia se arrependido, a cidade de Nínive. Veja bem, do ponto de vista exterior, o ministério de Jonas parecia extremamente bem-sucedido. Onde você já ouviu falar de um pregador que fez uma mensagem só durante um dia e uma cidade inteira se converteu ao Senhor? Inclusive o próprio rei. Mas, enquanto Nínive se arrependia de seus pecados, o coração do profeta revelava uma grave enfermidade. Jonas havia obedecido com os pés, indo, percorrendo a cidade, caminho de um dia, mas seu coração ainda não estava em sintonia com o coração de Deus. Ele anunciou o juízo, mas não suportou ver a misericórdia. Ele desejou ser alcançado pela graça de Deus, quando estava ali no fundo do mar, no ventre do peixe, ele orou ao Senhor, clamou pela sua misericórdia, e ele gostou quando foi alcançado pela graça de Deus, mas ficou irado quando essa mesma graça alcançou os ninivitas. Jonas realizou aquilo que Deus lhe ordenou, mas não conseguiu alegrar-se com aquilo que alegrava o coração de Deus. Por isso, irmãos, o livro de Jonas não termina no capítulo 3, quando a cidade inteira está rendida, quando, em tese, Jonas cumpriu a sua missão. O livro poderia terminar ali, mas não termina. E a razão é a seguinte, que no capítulo 3, Deus tratou uma cidade enferma pelo pecado. No capítulo 4, é por isso que tem mais um capítulo, o livro de Jonas, Deus passa a tratar um profeta enfermo no coração. Deus não queria apenas salvar Nínive, queria também tratar Jonas. Deus queria salvar Jonas de si mesmo.
O início do capítulo 4 revela claramente a enfermidade do profeta. Acompanhe a leitura, capítulo 4, dos versículos de 1 a 3. Veja como esses 3 versículos revelam claramente a enfermidade do coração do profeta. Jonas 4, de 1 a 3. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente. Com isso, você já sabe, com tudo que aconteceu no capítulo 3, com a conversão da cidade inteira de Nínive. Com esta misericórdia demonstrada por Deus aos moradores de Nínive, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Eu sabia que tu poderias salvar aquele povo, e por isso eu não quis ir pregar o evangelho. E de fato aconteceu. Então ele faz um pedido a Deus agora. Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Você percebe o quanto a alma de Jonas estava enferma? Seu egoísmo não lhe permitia alegrar-se com a salvação de Nínive. Seu amor estava desordenado. Ele amava aquilo que lhe proporcionava conforto, mas não conseguia amar as pessoas das quais Deus havia se compadecido. Entretanto, meus irmãos, o que é mais impressionante neste texto não é apenas a enfermidade de Jonas, que é algo tremendo. Eu estou falando de um profeta de Deus com um sentimento tão desassociado do coração de Deus. Mas tem algo ainda mais impressionante do que isso. O que mais impressiona é a maneira como Deus trata seu servo enfermo. Deus não abandona Jonas. Deus não desiste de Jonas. Deus não o destrói no momento em que Jonas está expressando a sua ira e que está extremamente desgostoso com a misericórdia de Deus. Deus podia dizer: não é isso que você pediu, não é isso que você quer, melhor me é morrer do que viver, tira a minha vida. Então Deus podia dizer: basta, Jonas, eu nunca vi ninguém tão teimoso como você, eu nunca vi ninguém tão endurecido como você. Mas o impressionante é que Deus não faz nada disso. Deus não desiste dele. Deus não o destrói. Ao contrário, Deus se aproxima. Deus faz perguntas reflexivas para Jonas, a fim de que ele faça um autoexame e venha detectar ele mesmo, com o auxílio do próprio Deus, a enfermidade que está na sua alma. Deus vai governar as circunstâncias a fim de fazer Jonas refletir sobre o seu comportamento, sobre a sua ira, e Deus vai confrontar o coração daquele profeta. Isso é lindo demais, meus irmãos. O Deus que salvou Jonas da tempestade, o Deus que salvou Jonas do fundo do mar, agora prossegue tratando-o para livrá-lo do egoísmo e dos afetos desordenados que dominavam sua alma. E isso nos mostra que Deus não está interessado apenas naquilo que fazemos para Ele. Deus está interessado, e eu digo até, mais interessado naquilo que somos diante dEle do que naquilo que fazemos para Ele.
Porque podemos fazer muitas coisas para Deus, mas com o coração enfermo, como o coração de Jonas. E é a razão de Deus trabalhar com Jonas e trabalhar conosco, é que Ele não trata apenas as nossas ações exteriores. Ele alcança nossas motivações, alcança nossos desejos. Ele corrige os amores que governam nosso coração. Jonas, portanto, não está diante de nós. Ele está muito mais próximo de nós do que imaginamos. Existe muito de Jonas dentro de cada um de nós. Eu ouso até dizer, há um Jonas debaixo da pele de cada um de nós. Porque também podemos servir a Deus e, ao mesmo tempo, resistir à sua vontade. Assim como Jonas fez. Também podemos defender a verdade sem amar as pessoas que precisam ouvi-la. Também podemos desejar misericórdia para nós quando estamos em aflição e nos incomodar quando essa mesma misericórdia, essa mesma graça alcança outras pessoas, abençoando Deus outras pessoas. Por isso, ao olharmos para Jonas, não devemos apenas perguntar: como um profeta de Deus pode chegar a esse estado? Eu sei que essa pergunta passou aqui na sua mente quando eu estava descrevendo o comportamento de Jonas. Não, mas não devemos apenas perguntar isso. O que é que devemos perguntar? A pergunta certa é: quanto de Jonas ainda existe dentro de mim? Essa é a pergunta. Quanto de Jonas ainda existe dentro de mim? O texto que temos diante de nós nos mostra que Deus trata a alma enferma. E a pergunta que vai orientar nossa reflexão, preste atenção nisso, porque essa pergunta vai orientar toda a nossa reflexão nesta noite. A pergunta é: como Deus trata a alma enferma dos seus servos? O texto de Jonas, que passamos a analisar, capítulo 4, dos versículos de 4 a 8, mostra que Deus confronta o coração enfermo de duas maneiras. Primeiro, por meio da palavra. Segundo, por meio das circunstâncias. E essas duas coisas que vamos ver agora nesse instante. Vejamos, em primeiro lugar, que Deus confronta o coração enfermo, é o tratamento que Deus dá. O Deus, lembra o título da mensagem? O Deus que trata a alma enferma. E como é que Deus trata a alma enferma? Confrontando o coração do pecador, confrontando essa alma enferma, em primeiro lugar, por meio da sua palavra. Então Deus faz isso. Deus pega você, traz para o culto. Tira todos os obstáculos que podiam impedir de você estar aqui hoje e ouvir a palavra. E você não está aqui por acaso. Você está aqui porque a providência de Deus o trouxe. E o propósito de Deus é tratar a enfermidade do seu coração com a sua palavra. Por isso, fique bem atento a esse primeiro ponto. Deus confronta o coração enfermo por meio da sua palavra. Isso veremos nos versículos 4 e 5. Mas antes da leitura, olhem para cá. Eu quero situar você. Irmãos, Jonas havia declarado que preferia morrer a continuar vivendo em um mundo no qual Deus demonstrava misericórdia aos ninivitas. Não foi isso? Prefiro morrer a ter que viver neste mundo, vendo
Deus mostrar misericórdia aos ninivitas. Por isso ele disse assim: peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Agora preste atenção. Jonas queria morrer porque os ninivitas haviam sido preservados da morte. Deus não derramou fogo do céu, consumindo eles, como Jonas tinha expectativa que Deus fizesse isso. Jonas revivia na sua mente Sodoma e Gomorra. A sobrevivência de Nínive tornara a vida do profeta insuportável. Mas observem como Deus responde àquela oração absurda de Jonas. Deus poderia ter atendido ao pedido de Jonas. Poderia tê-lo deixado entregue à própria ira. Poderia ter dito: Jonas, você experimentou a minha graça. Você foi salvo da tempestade. Foi retirado do fundo do mar e recebeu agora uma nova oportunidade. Mesmo assim, agora se revolta contra a minha misericórdia. Portanto, Jonas, sofra as consequências da sua própria dureza. Deus podia fazer isso. Podia ou não podia? Podia. Se eu fosse Deus, era isso que eu fazia. Na minha pecaminosidade. Mas eu não sou Deus, né? E nem Deus é igual a mim. Né? Mas era isso. Diante da teimosia de Jonas. Né? Em vez de abandonar Jonas, o Senhor se aproxima dele. Em vez de destruí-lo, o Senhor fala com ele. Em vez de responder à ira do profeta com uma manifestação de juízo, Deus lhe faz uma pergunta. Olha, que pergunta terna Deus faz a Jonas. Jonas está irado com Deus, desgostoso, extremamente irado. Deus se aproxima e faz a seguinte pergunta. Disse o Senhor, versículo 4, é razoável essa tua ira? Jonas, pare um pouco e pense. Tem razão para você estar irado? Percebam que Deus está apelando à consciência de Jonas. É como se dissesse, Jonas, pense no que você está sentindo. Há realmente alguma razão para você ficar tão irado? Minha misericórdia com os ninivitas cometeu alguma injustiça contra você? Cometeu, Jonas? A minha bondade para com eles diminuiu a graça que demonstrei a você? Jonas, você tem algum direito de se indignar porque resolvi poupar uma cidade arrependida? Perceba que a pergunta de Deus não busca informação. Deus conhece perfeitamente o coração do profeta. A pergunta busca levar Jonas a examinar a si mesmo. Deus não está perguntando porque desconhece o que está no coração de Jonas. Deus pergunta porque Jonas ainda não percebeu o que está dentro do seu próprio coração. Então Deus está colocando um espelho diante da alma de Jonas, para que ele enxergue a irracionalidade da sua ira. Porque Jonas considerava a sua indignação legítima. Esse é que é o problema. Ele acreditava que estava certo. Em sua compreensão, Nínive merecia ser destruída. E Deus deveria agir de acordo com o desejo do seu profeta. Então Jonas não estava apenas irado com os ninivitas. No fundo, ele estava irado com Deus. Porque Deus não havia agido como ele desejava. Tremendo isso, né?
Essa é uma das marcas mais perigosas de uma alma centrada em si mesma. Ela passa a avaliar as ações de Deus a partir dos próprios desejos. Quando Deus faz o que ela deseja, ela se alegra. Quando Deus não faz o que ela espera, ela se revolta. Quando a vontade de Deus coincide com sua vontade, ela chama isso de bênção. Mas quando a vontade de Deus contraria seus interesses, ela começa a questionar a bondade de Deus. A alma egoísta não avalia seus desejos à luz da vontade de Deus. Ela avalia a vontade de Deus à luz dos próprios desejos. Irmãos, esse é um dos sinais mais graves da enfermidade espiritual. Quando o pecador se coloca no tribunal e passa a julgar as próprias decisões de Deus. Jonas havia experimentado a misericórdia de Deus. Quando estava no fundo do mar, ele clamou por graça. Quando foi lançado às águas, não pediu justiça. Quando estava nas entranhas do peixe, não pediu que Deus lhe desse aquilo que ele merecia. Jonas queria misericórdia para si mesmo. O problema é que agora, essa mesma misericórdia havia alcançado pessoas que ele desprezava. Você compreende isso? Ele se alegrava quando a graça o salvava, mas se enfurecia quando a graça salvava outros. Esse é o egoísmo espiritual. Desejar que Deus seja gracioso conosco, mas severo com os demais. Então, nós temos as nossas falhas, temos os nossos pecados, e oramos apresentando-os a Deus, dizendo: Senhor, sê misericordioso conosco. Mas com os pecados dos outros, e pecados esses que às vezes é contra nós somos severos. Queremos que Deus exerça a justiça e não misericórdia. Isso é interessante, né? Queremos paciência para as nossas fraquezas, mas exigimos juízo imediato para as fraquezas dos outros. Queremos novas oportunidades quando caímos, mas temos dificuldade de aceitar que Deus também concede essa nova oportunidade a quem nos feriu. Jesus mostrou isso muito bem na parábola do filho pródigo, que todos nós conhecemos. Quando o filho mais novo voltou para casa, ele foi recebido pelo pai. Qual foi o comportamento do irmão mais velho? O irmão mais velho não conseguiu participar daquela alegria. Quando ele chegou, que estava a festa, que estava a alegria, ele ficou de fora, ele não entrou na casa. Ficou ali indignado. Ao ouvir a música, ao perceber que havia uma festa, ele se indignou e se recusou a entrar. O pai havia recuperado o filho que havia se perdido, que estava perdido. A família havia recebido um irmão que estava morto e reviveu. Mas o irmão mais velho não olhou para a graça demonstrada ao outro, olhou para aquilo que julgava não ter recebido. Ele disse: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer. Esse que saiu, gastou o teu dinheiro, tu ofereces a ele o bezerro cevado. E dá uma grande festa. Então percebam, a alegria do irmão foi interpretada por ele como uma injustiça pessoal.
Agora a pergunta é: o pai havia retirado alguma coisa do filho mais velho? Nada. Tudo que ele possuía continuava pertencendo a ele. Ainda assim, ele não conseguia se alegrar, porque a graça havia alcançado alguém que, em sua opinião, não a merecia. Assim também, meus irmãos, Jonas havia recebido a misericórdia de Deus, mas não suportava vê-la alcançando os ninivitas. E há uma semelhança marcante entre estas duas cenas, as cenas de Jonas e a cena do filho mais velho, irmão do pródigo. Qual é a semelhança entre essas duas cenas? É que o irmão mais velho ficou do lado de fora da festa. Jonas, ao ver toda aquela alegria, ficou do lado de fora da cidade. Ambos permaneceram do lado de fora, distantes daquilo que alegrava o coração de Deus. O coração egoísta aceita viver dentro de casa, desde que a festa seja sempre para ele. Desde que a festa seja sempre para ele. Ele celebra a graça enquanto é o beneficiário. Mas começa a chamar graça de injustiça quando ela alcança outra pessoa. Deus pergunta: é razoável essa tua ira? Qual foi a resposta de Jonas? Silêncio. E esse silêncio não significa arrependimento. O versículo 5 mostra que ele permanece preso à própria vontade. Vejam agora o versículo 5. O que acontece? Então Jonas saiu da cidade. Eu não aguento ver essa coisa, não. Eu não aguento ver esse povo se alegrando, festejando a salvação. Saiu da cidade e sentou-se ao oriente da mesma. Fez ali uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Eu quero que você perceba isso. Jonas sai de Nínive, enquanto toda a cidade buscava o Senhor, num grande avivamento, o profeta se afasta da cidade. Ele deveria ter permanecido ali entre os ninivitas, deveria ter ensinado aqueles novos convertidos, deveria ter explicado a misericórdia de Deus que haviam acabado de conhecer, deveria ter ajudado aquela população arrependida a dar os primeiros passos na fé. Mas Jonas abandona o lugar de sua missão, e essa é a segunda vez que o profeta foge. Atente a esse detalhe. Na primeira vez ele fugiu para Tarsis, para não pregar em Nínive. Agora ele sai de Nínive para não participar da restauração da cidade. Na primeira fuga, tentou escapar da missão de anunciar a palavra. Na segunda, tenta escapar dos frutos produzidos pela palavra. Jonas foge de Nínive porque Nínive correu para Deus. Ele não quer estar perto das pessoas das quais o Senhor se aproximou. Assenta-se fora da cidade. Constrói uma pequena cobertura e permanece observando. O texto diz que ele esperava até ver o que aconteceria à cidade. Vocês conseguem ver, entender, perceber aqui a atitude de Jonas? Jonas ainda alimentava a esperança de que Nínive fosse destruída. Que Deus derramasse fogo do céu.
E olha a atenção dele ali, debaixo daquela cobertura, esperando para ver o que aconteceria. Mesmo depois de testemunhar o arrependimento da população, mesmo depois de ouvir a declaração da misericórdia divina, ele se coloca à distância para observar se o juízo final, finalmente, eu nem digo juízo final, se o juízo finalmente cairá. É uma cena profundamente triste. Dentro da cidade, havia milhares de pessoas humilhadas diante de Deus. Fora da cidade, estava o profeta, sozinho, por escolha, esperando que todas aquelas pessoas morressem. Que Deus derramasse fogo do céu e matasse todos eles. Notem, o egoísmo havia tornado Jonas incapaz de participar daquilo que Deus estava fazendo. Irmãos, ouçam bem. Ouçam bem. Uma alma centrada em si mesma não apenas se torna amarga, azeda, ela também se torna inútil. Jonas possuía conhecimento, tinha experiência ministerial, conhecia a palavra, conhecia os atributos de Deus. É tanto que ele confessa a bondade, a misericórdia, a paciência de Deus aqui. Mas naquele momento não estava sendo útil a ninguém. O egoísmo o retirou do lugar que deveria servir e o transformou em um mero espectador. Ele não estava dentro da cidade, servindo as pessoas, estava fora dela, observando o que aconteceria. E esse perigo também existe para nós. Ouça bem, esse perigo também existe para nós. Podemos conhecer a verdade e permanecer distante das pessoas. Podemos enxergar a necessidade dos outros e escolher apenas observar. Podemos falar sobre graça sem nos envolver com aqueles que precisam dela. Podemos desejar que Deus transforme pessoas, mas não querer participar do processo pelo qual Ele as transforma. Podemos até lamentar a frieza espiritual da igreja, mas permanecer sentados do lado de fora, sem servir, sem ajudar e sem nos envolver. A palavra de Deus não confronta apenas nossas opiniões. Ela confronta também a posição que escolhemos ocupar. Jonas ouviu a pergunta do Senhor, mas permaneceu do lado de fora da cidade. Deus falou, mas Jonas continuou agarrado à própria vontade. Isso nos ensina que ouvir a palavra não é o mesmo que receber a palavra. É possível escutar a voz de Deus e continuar defendendo nossa ira. É possível conhecer o que Deus diz e permanecer preso àquilo que desejamos. É possível ser confrontado pela vontade e pela verdade de Deus e ainda assim recusar-se a abandonar o lugar onde o egoísmo nos colocou. Por isso, irmãos, quando a palavra de Deus confronta nosso coração, não devemos perguntar apenas o que esse texto diz. Devemos perguntar o que esse texto está revelando sobre mim. Às vezes nós estamos muito preocupados apenas em descobrir a exegese do texto, descobrir o que o texto diz, mas não nos preocupamos em ouvir com esse propósito o que esse texto revela sobre mim. Que desejo estou tentando justificar, assim como Jonas? A pergunta feita a Jonas continua ecoando em nossos ouvidos. A pergunta qual foi? É razoável essa tua ira?
É razoável essa amargura? É razoável essa falta de perdão? É razoável esse descontentamento com a vontade de Deus? Com a providência de Deus? A palavra de Deus coloca um espelho diante de nossa alma. Ela expõe a irracionalidade dos nossos pecados. Revela os interesses que estamos protegendo e mostra quanto de Jonas ainda existe dentro de nós. Mas Deus não confronta para simplesmente nos humilhar. Deus confronta para nos conduzir ao arrependimento. A pergunta do Senhor é uma manifestação de sua graça. Escute bem isso. A pergunta do Senhor é uma manifestação de sua graça. Deus ainda estava falando com Jonas. Deus ainda estava se aproximando. Deus ainda estava tratando seu servo enfermo. Isso é graça, meus irmãos. Porque Deus poderia tê-lo abandonado. Contudo, Jonas não respondeu à pergunta. Sua saída da cidade mostrou que a palavra não havia quebrantado seu coração. Deus não encerrou o tratamento por conta disso, meus irmãos. Deus não encerrou. Se Jonas não aprenderia apenas ouvindo uma pergunta, o Senhor transformaria as próprias circunstâncias em sala de aula para Jonas. Deus havia confrontado Jonas por meio da sua palavra, agora confrontaria seu coração por meio de uma planta. É razoável essa tua ira? Aquilo não surtiu efeito no coração de Jonas. Ele não fez a reflexão que deveria fazer. Ficou emburrado, calado, esperando acontecer aquilo que seu coração desejava desde o início. A coisa linda é que Deus não se afastou de Jonas. Deus vai ao encontro de Jonas, Deus insiste com Jonas. E agora, meus irmãos, vai confrontar o coração dele por meio de uma planta, de um verme e de um vento. Vejamos em segundo e último lugar, como Deus trata a alma enferma dos seus servos. Primeiro, confrontando ele pela palavra. Quantos aqui ouviram a palavra, foram confrontados e estão como Jonas agora? Entrou aqui, saiu aqui, já está determinado nos seus propósitos, nos seus desejos, e não quer nem ouvir o que Deus está dizendo. E Deus pergunta, é razoável essa tua ira? Pense, mas ele não dá ouvido. Mas Deus não te deixa. Deus vai fazer também com você, pode ter certeza. O que fez com Jonas aqui. Deus agora trata o seu servo, confrontando-o por meio das circunstâncias. Isso vamos ver nos versículos de 6 a 8. Então, Jonas havia construído uma cobertura para si, né? Não foi isso? Uma cabanazinha, uma coberturazinha simples, né? Para se livrar do sol enquanto está ali, na expectativa, com os olhos fitos ali. Você está imaginando essa cena comigo? Ele lá do outro lado da cidade, olhando, esperando, e olhava para o céu, e olhava para o céu para ver se o fogo descia, nada acontecia. Então ali era um abrigo improvisado, que oferecia alguma proteção contra o calor. Mas apesar da sua dureza, Deus não o abandonou. Veja como Deus vai tratar. Esse Deus é maravilhoso, meus irmãos. Versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta por cima de Jonas. Olha, do nada, por trás ali daquela cabanazinha, começa a nascer uma planta que subiu por cima para que fizesse sombra sobre a cabeça de Jonas. Um crescimento sobrenatural daquela planta. Num dia ela cobriu a barraca, deixou aquele ambiente bem confortável, bem arejado, bem tranquilo, a fim de o livrar do seu desconforto. Ele estava naquela barraquinha simples, mas estava muito desconfortável. E Deus vai deixá-lo bem confortável
Jonas, porém, se alegrou em extremo por causa da planta. Em extremo, em demasia, por causa da planta. Observem novamente. Quem toma a iniciativa aqui? Fez o Senhor Deus nascer uma planta. A planta não apareceu por acaso. Foi preparada por Deus. O Senhor governa a criação para tratar o coração do seu servo. Deus havia preparado um grande peixe para salvar Jonas do mar. Agora prepara uma planta para protegê-lo do sol. Isso é maravilhoso, meus irmãos. O Deus que governa os grandes acontecimentos, Ele também governa os pequenos detalhes. Ele governa a tempestade, governa o peixe, governa a cidade, fazendo com que todo aquele povo viesse à conversão. Mas também Ele governa aquela planta. Tudo está debaixo da sua soberana direção. Isso significa que as circunstâncias não são acontecimentos soltos ou desconectados do propósito de Deus. Por menor que sejam os detalhes dessas circunstâncias, não estão desconectados do propósito de Deus. O Senhor pode utilizar até mesmo uma planta para ensinar uma verdade que seu servo ainda não conseguiu compreender. Mas percebam, a bondade do Senhor é tremenda. Jonas está irado com Deus. Jonas está resistente. Jonas está esperando a destruição de Nínive. Ainda assim, Deus lhe oferece sombra. E o Senhor não demonstra bondade aqui porque Jonas merece. Ele merecia essa bondade? Não. Deus demonstra bondade, porque essa é a maneira como Deus trata seus filhos enfermos. Ele não aprova o pecado de Jonas, mas também não deixa de cuidar dele. A graça de Deus não significa tolerância para com o nosso pecado. Significa que Deus nos ama o suficiente para não nos abandonar enquanto ainda estamos sendo transformados, enquanto ainda estamos sendo tratados em nossa enfermidade. A paciência de Deus aqui não deve ser confundida com indiferença. Indiferença. Deus suporta Jonas, mas não o deixa como está. Ele o acolhe com graça e, ao mesmo tempo, prossegue corrigindo seu coração. A planta também deveria mostrar a Jonas que a misericórdia de Deus, demonstrada a Nínive, não diminuía o amor de Deus por ele. Olha, essa é a grande lição. Aquela planta que trouxe conforto, que trouxe tranquilidade ali a Jonas, deveria ensiná-lo que a misericórdia de Deus demonstrada a Nínive não diminuía o amor de Deus por Jonas. Por isso não há razão para Jonas estar irado. Deus podia amar a Jonas e ter compaixão de Nínive. Podia cuidar do profeta e poupar a cidade. A bondade de Deus não é uma quantidade limitada. Ele não tem apenas uma porção. Como se toda a graça oferecida a outra pessoa retirasse alguma coisa de nós. Na sua perfeita sabedoria, Deus concede a cada um dos seus filhos exatamente aquilo que é o melhor para a sua alma. A bênção recebida por outro irmão, isso aqui eu quero que você aplique ao seu coração, não representa uma redução da bondade de Deus para conosco. O Pai conhece cada filho, sabe do que cada um necessita e conduz cada vida segundo sua perfeita sabedoria. Contudo, a reação de Jonas àquela planta revela novamente seu egoísmo. O texto diz: Jonas, pois,
se alegrou em extremo por causa da planta. Meus irmãos, preste atenção nisso. Essa é a primeira vez que o livro menciona a alegria de Jonas. Ele não se alegrou quando os marinheiros temeram ao Senhor, homens ímpios, quando ele subiu ali ao convés, que viu todos aqueles homens orando a Deus, quebrantados, convertidos pelo Senhor, ele não se alegrou. Não se alegrou quando Deus lhe concedeu uma nova oportunidade de cumprir a sua missão, lançando-o através do peixe na praia de Nínive. Não se alegrou. Não se alegrou quando milhares de pessoas foram poupadas na cidade de Nínive. Mas se alegrou em extremo quando recebeu uma sombra. Dá para entender isso? Jonas não conseguia alegrar-se com uma cidade salva, mas se alegrava profundamente com uma planta que lhe proporcionava conforto. Isso mostra onde estava o centro de seus afetos. Ele se alegrava quando era beneficiado. Irritava-se quando outros eram beneficiados. Vou repetir isso. Ele se alegrava quando era beneficiado. Irritava-se quando outros eram beneficiados. A alegria de Jonas não estava firmada na glória de Deus. Estava condicionada ao próprio conforto. Ele ficava alegre quando Deus fazia bem a ele, mas ficava irado quando Deus fazia bem aos ninivitas. Irmãos, escutem isso. Essa enfermidade também pode aparecer dentro da igreja. E eu vou explicar. Às vezes, um irmão recebe uma bênção material. Tipo, consegue um bom emprego, tem o seu salário aumentado, compra uma casa nova, compra um carro, sua empresa prospera. E a nossa primeira reação, dentro da igreja, estou falando na relação com os nossos irmãos, a nossa primeira reação nem sempre é de alegria. Podemos sorrir diante dele, parabenizá-lo e até dizer, Deus seja louvado. Mas secretamente o coração começa a perguntar, por que ele e não eu? Por que as coisas parecem dar certo para ele e não para mim? Será que esse carro novo que ele comprou não é porque está querendo aparecer? Ou a casa nova que construiu não é porque quer aparecer? Percebam, a bênção recebida por ele não retirou nada de nós. Retirou alguma coisa de nós? Sua prosperidade não tornou Deus menos bondoso conosco. Mas o egoísmo transforma a alegria do outro em motivo para a nossa tristeza. Não conseguimos nos alegrar com aqueles que se alegram. Que coisa, meus irmãos. Sem inveja. Coração doente. A palavra de Deus ordena lá em Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Muitas vezes é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Eu acho que sempre. É muito mais fácil. Faz parte até da nossa natureza ver alguém sofrendo e a gente chorar, ficar compadecido. Mas difícil é se alegrar com os que se alegram. Porque ao chorarmos com alguém, normalmente não sentimos que sua dor nos ameaça. A dor do outro pode até despertar nossa compaixão. Mas quando alguém prospera, sua alegria pode revelar nossa comparação, nossa inveja e nosso descontentamento com a providência de Deus.
Chorar com quem chora exige compaixão, mas alegrar-se com quem se alegra também exige contentamento. Precisamos estar satisfeitos com aquilo que Deus nos concedeu, para celebrarmos sinceramente aquilo que Ele concedeu ao nosso irmão. Alegrar-se com a prosperidade de um irmão é dizer ao Senhor: Pai, eu reconheço que essa bênção veio das tuas mãos. Não preciso recebê-la para celebrar a tua bondade. Posso me alegrar porque fizeste bem ao meu irmão. A maturidade cristã não se revela quando acompanhamos alguém em seu sofrimento. Ela se revela em maior profundidade quando celebramos sinceramente aquilo que Deus concedeu àquela pessoa e o fazemos sem comparação, sem suspeita, sem amargura e sem diminuir a alegria. Jonas ficava contente quando Deus agia em favor de seu conforto, mas ficava desgostoso quando Deus agia em favor da salvação dos pecadores. Entenda, não pense que foi a planta que criou o egoísmo em Jonas. A planta apenas revelou o que já estava em seu coração. As circunstâncias não criam necessariamente aquilo que somos. Muitas vezes elas apenas revelam aquilo que está escondido dentro de nós. A prosperidade revela como lidamos com as dádivas de Deus. A prosperidade dos outros revela como lidamos com a bondade de Deus para com eles. E a perda revela onde estava firmada nossa verdadeira alegria. Por isso, Deus agora, sabe o que Deus vai fazer? Retira o conforto que havia concedido a Jonas. Olha a pedagogia de Deus. Um dia de extremo conforto, no outro dia Deus retira. Versículo 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. O mesmo Deus que fez nascer a planta, enviou o verme. O mesmo Deus que concedeu a sombra, permitiu que ela desaparecesse. O Senhor deu, o Senhor tomou. E Jonas deveria reconhecer que ambos os atos procediam das mãos de um Deus sábio e bondoso. A planta foi uma expressão do cuidado de Deus. O verme também. Uma expressão da graça de Deus. A sombra foi graça. A perda da sombra também fazia parte da graça. Deus não enviou o verme porque odiava Jonas. Enviou justamente porque estava tratando Jonas. Então escuta isso. Nem toda manifestação do amor de Deus chega até nós na forma de uma sombra. Vou repetir isso. Nem toda manifestação do amor de Deus chega até nós na forma de uma sombra. Algumas chegam na forma de um verme. Há momentos que Deus demonstra o seu amor concedendo, e há momentos que Ele demonstra o seu amor retirando. Deus transforma a própria experiência de Jonas em uma lição. O profeta precisava perceber como reagia quando aquilo que lhe dava prazer era ameaçado. Em apenas um dia, a planta cresceu, ofereceu sombra e desapareceu. Irmãos, escuta isso. Deus ainda usa as circunstâncias para confrontar nosso egoísmo. Às vezes, Ele permite que uma planta cresça sobre nós,
Olha a metáfora aqui. Concede descanso, oferece conforto, dá-nos saúde, recursos, relacionamentos, oportunidades e tranquilidade. Devemos receber tudo isso com gratidão, mas não podemos transformar as dádivas de Deus em nossa grande alegria. Quando uma bênção criada ocupa o lugar que pertence ao Criador, quando aquilo que Deus nos concedeu deixa de ser motivo de gratidão e passa a ser algo indispensável para a nossa felicidade, aí, meus irmãos, a dádiva começa a revelar a desordem dos nossos afetos. Interessante isso. A dádiva começa a revelar a desordem dos nossos afetos. Às vezes, então, o Senhor envia um verme. E o que é um verme? Uma coisa pequena, inesperada e fora do nosso controle. Não é assim a nossa vida? E esse verme atinge a raiz da nossa planta. Você está entendendo a figura? Ele atinge a raiz da nossa planta. Então, a saúde de uma hora para outra muda. Os recursos de uma hora para outra diminuem. Os planos são interrompidos. Uma porta se fecha, e mais outra se fecha, e mais outra se fecha. E aquilo que parecia tão seguro diante de nós, murcha, bem na frente dos nossos olhos. Murcha. Nesses momentos, a nossa reação revela o centro do coração. Se a perda de uma dádiva nos leva a romper com o doador, é porque nossa alegria não estava verdadeiramente em Deus. Estava na planta. Está entendendo a figura aqui, né? Estava na planta. O problema de Jonas não era apreciar a sombra, era fazer daquela sombra a razão de sua felicidade. Ele estava extremamente alegre por causa da planta, mas extremamente irado por causa dos propósitos de Deus. Por isso o Senhor prossegue com seu tratamento. Versículo 8, último versículo. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Isso aqui é fantástico, né? Deus não apenas envia o verme, ele também envia um vento oriental. Você sabe o que significa esse vento oriental? Vou resumir. Um vento extremamente quente. Um vento extremamente quente. Ele é seco e sufocante. E esse vento vinha do deserto e intensificava o calor do dia. A temperatura de uma hora para outra subiu extremamente. E a planta havia o quê? Secado, a sombra havia desaparecido, o vento abrasador agora soprava e o sol atingia a cabeça de Jonas. E o profeta começou a desmaiar. De tão sufocante era aquele momento. Ele começou a desfalecer. Mais uma vez, nada está acontecendo por acaso. O texto repete: Deus mandou, foi Deus que mandou o vento. O Senhor governa toda aquela situação. Governa a planta, governa o verme, governa o vento e governa o sol. Essas coisas tornam-se instrumentos nas mãos de Deus para confrontar o coração de Jonas. A natureza inteira parece obedecer à voz do Senhor.
A planta nasce quando Deus determina, o verme vem quando Deus o envia, o vento sopra quando Deus ordena, o sol cumpre o seu propósito. Apenas o profeta continuava resistindo à vontade de Deus. Consegue ver o que Deus está fazendo? O Senhor está retirando as camadas externas para mostrar ao profeta o que realmente o governa, que governava o coração dele. Quando Jonas perde a sombra, volta a pedir a morte. Antes queria morrer, porque Nínive havia sido poupada. Agora quer morrer porque perdeu seu conforto. Antes, sua vontade foi contrariada em relação à cidade. Agora, sua vontade foi contrariada em relação à planta. Nas duas situações, o centro permanece o mesmo. Qual é o centro? Jonas. Jonas, seus desejos, seus interesses, seu conforto, sua vontade. O egoísmo havia crescido tanto que Jonas considerava a sua própria vida sem valor quando as coisas não aconteciam como desejava. E não é assim sempre? Quando aquelas pessoas estão pedindo a morte, Senhor, é melhor morrer do que ter que viver com tantos problemas, com tantas dificuldades, porque as coisas não estão acontecendo como ela deseja. Porque ela é o centro do universo. É como se dissesse, se Nínive não for destruída, não quero viver. Se minha planta morrer, também não quero viver. A vida só parecia valer a pena quando o mundo se ajustava aos desejos do profeta. Irmãos, isso mostra a gravidade de uma vida centrada em si mesma. O egoísmo promete nos colocar no centro, mas termina nos tornando miseráveis. Quanto mais exigimos que tudo aconteça conforme nossa vontade, mais frustrados nos tornamos. Porque não somos Deus, não controlamos as pessoas, não governamos as circunstâncias, não determinamos quem receberá a misericórdia, não decidimos quanto tempo nossas plantas permanecerão verdes. A cura começa quando deixamos de perguntar porque Deus não fez o que eu queria. Quando paramos de fazer essa pergunta e começamos a perguntar o que Deus está querendo revelar e corrigir em meu coração com todos esses acontecimentos. Essa é a pergunta. Talvez o verme que atingiu nossa planta não seja sinal que Deus nos abandonou. Talvez seja justamente um instrumento do seu amor. Talvez o vento que nos causou desconforto esteja sendo usado por Deus para libertar a nossa alma de um conforto que começou a ocupar o lugar do próprio Deus. Não devemos interpretar a providência de Deus apenas pelo conforto ou desconforto que ela nos proporciona. Então, escuta isso. A sombra pode ser graça. O verme pode ser graça. O vento pode ser graça. Porque a graça não é apenas aquilo que torna nossa vida mais agradável. Graça também é tudo aquilo que Deus utiliza para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Por isso ele diz, a minha graça te basta. A planta, o verme, o vento eram manifestações diferentes do mesmo amor. Deus concedeu a planta porque amava Jonas. Enviou o verme porque amava Jonas. Mandou o vento porque amava Jonas. O amor de Deus não apenas consola, o amor de Deus também confronta. Também remove sombras quando estão adoecendo o nosso coração. Ouviu bem?
O amor de Deus também remove sombras quando estão adoecendo o nosso coração. O Senhor não estava interessado apenas em aliviar o desconforto de Jonas, estava interessado em tratar a sua alma. Por isso, confrontou-o por meio da palavra e das circunstâncias. Fez uma pergunta, concedeu uma planta, enviou um verme, mandou um vento. Deus poderia ter deixado Jonas confortável debaixo da sombra e espiritualmente enfermo. Mas Deus o amava demais para deixá-lo naquela condição. É assim que Deus também nos trata quando permanecemos em desobediência. Ele confronta nossa mente por meio da palavra e confronta nossos afetos por meio das circunstâncias. Tudo isso para que deixemos de viver centrados em nós mesmos e aprendamos a encontrar nossa alegria na vontade, na sabedoria, na bondade do próprio Deus. E assim eu concluo dizendo o seguinte: irmãos, Jonas, capítulo 4, versículos de 4 a 8, nos mostrou que Deus não abandona seus servos quando percebe que sua alma está enferma. Jonas estava irado, estava resistente, estava preso à própria vontade. Contudo, o Senhor não desistiu do seu profeta. Deus falou com ele, fez-lhe uma pergunta, concedeu-lhe uma planta, um verme, enviou um verme, mandou um vento. A palavra revelou a irracionalidade de sua ira, as circunstâncias revelaram a desordem dos seus afetos. E antes de condenarmos Jonas, porque você deve estar dizendo, que cabra duro. E antes de condenarmos Jonas, precisamos conhecer e reconhecer que há muito de Jonas dentro de nós. Também celebramos quando a providência divina favorece nossos planos, mas murmuramos quando ela contraria nossos desejos. Também gostamos das plantas que Deus concede, mas temos dificuldades de reconhecer seu amor quando Ele envia um verme à raiz delas. Por isso, não interprete o amor de Deus apenas pelas sombras que Ele concede. A sombra pode ser graça, o verme pode ser graça, o vento pode ser graça. Porque a graça não é apenas aquilo que torna a nossa vida confortável. Graça também é aquilo que Deus utiliza para nos libertar de nós mesmos e nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo. E é exatamente aqui, meus irmãos, que percebemos quanto precisamos de um profeta maior do que Jonas. Jonas queria que a sua vontade prevalecesse. Cristo disse assim: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Cristo veio ao encontro dos pecadores que não mereciam ser salvos. Jonas desejava misericórdia para si e juízo para seus inimigos. Cristo recebeu sobre si o juízo que era dos seus inimigos, que os seus inimigos mereciam, para que eles recebessem a misericórdia. Jonas colocou seu conforto acima da vontade de Deus. Cristo abriu mão de toda glória e conforto para cumprir perfeitamente a vontade do Pai. Ele não viveu centrado em si mesmo, não buscou seus próprios interesses, não exigiu que o mundo se ajustasse aos seus desejos. Ele, pelo contrário, se humilhou, assumiu a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É para esse Cristo que precisamos olhar, porque somente Ele pode libertar o nosso coração da tirania do egoísmo. Somente Ele pode ensinar-nos a dizer: Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Somente Ele pode dar-nos contentamento para receber com gratidão aquilo que Deus nos concede, e submissão para devolver sem revolta aquilo que Deus resolve tirar. Portanto, irmãos, quando a palavra confrontar seu coração, não endureça. Quando uma planta crescer, agradeça. Quando o verme chegar ou o vento soprar, não conclua imediatamente que Deus o abandonou. Pergunte: Senhor,
que desejas revelar em meu coração? Que vontade pessoal eu estou colocando acima da tua? Que conforto começou a ocupar o lugar que pertence tão somente a ti? Essas perguntas devem ser feitas por nós, meus irmãos, quando essas coisas nos confrontam. E então, depois de fazer essas perguntas, corra para Jesus Cristo, confesse seu egoísmo, abandone sua resistência, submeta-se à vontade do Senhor. Porque o Deus que confronta a nossa alma é o mesmo Deus que em Cristo perdoa, restaura e transforma seus servos. Que o Senhor nos conceda, meus irmãos, a graça de receber sua palavra com humildade, a graça de interpretar a sua providência com fé, a graça de encontrar nossa alegria não nas plantas que hoje oferecem sombras, mas no próprio Deus que permanece sendo a porção suficiente para a nossa vida e para a vida de todo o seu povo. Que Deus nos ajude. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Deus amoroso, agradecemos pela tua palavra. Tu és o Deus que não abandona seus servos quando encontra enfermidades em sua alma. Tu nos fala, tu nos confrontas, tu colocas diante de nós o espelho da verdade. E também governas as circunstâncias da nossa vida para revelar e tratar o nosso coração. Por isso, Senhor, perdoa-nos, porque tantas vezes queremos misericórdia para nós e severidade para os outros. Perdoa-nos quando não conseguimos nos alegrar com a graça que concedeste aos nossos irmãos. Livra-nos da inveja, da comparação, da amargura e do descontentamento com tua providência. Ensina-nos a receber com gratidão as plantas que nos oferecem sombra, mas também concede-nos a fé e submissão quando permites que elas sequem. Não nos deixes considerar teu amor apenas pelo conforto que recebemos. Ajuda-nos a reconhecer que a sombra pode ser graça, que o verme também pode ser graça, e o vento também pode ser graça, quando são usados por ti para nos tratar e para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Leva-nos, Senhor, ao profeta maior do que Jonas, ao Cristo obediente, que não buscou a própria vontade, mas cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. Liberta-nos, por meio dele, da tirania do egoísmo. Dá-nos contentamento para receber aquilo que nos concedes e submissão para devolver aquilo que resolves retirar. Que tua palavra permaneça em nós, que ela produza arrependimento, obediência e verdadeira alegria. Assim nós oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.